11 lições estoicas para ouvir ao acordar todos os dias. Estoicismo. Você abre os olhos, ainda é cedo. O quarto está silencioso, mas a sua mente já começou a falar. Preciso resolver aquilo. Será que vai dar certo? Por que me sinto assim logo de manhã? A maioria das pessoas desperta e, sem perceber, já está submersa numa corrente invisível, feita de preocupações, pressões, comparações e automatismos. A mente acorda inquieta, o corpo acorda tenso e o dia começa no piloto automático. Mas e se existisse um outro jeito de acordar? Um som, um conjunto de ideias que pudessem reorganizar sua percepção antes que o mundo lá fora te engolisse? E se, ao invés de acordar para a ansiedade, você acordasse para a lucidez? Esse vídeo é exatamente isso, um convite para você começar cada manhã com clareza, força interior e direção, por meio de 11 lições estoicas poderosas, vindas de mentes como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Mas não espere frases prontas. Espere confrontos internos. Espere a voz da razão que você tenta ignorar. Espere a sabedoria que aponta o que você já sabe, mas ainda não pratica. Essas lições não são conselhos, são lembretes. Lembretes de que você tem controle sobre a sua mente, mesmo quando o mundo está fora de controle. Lembretes de que a liberdade começa quando você domina a si mesmo, não os outros, não o ambiente, não o resultado. Cada princípio que você vai ouvir aqui foi selecionado para atingir diretamente as áreas onde o caos costuma se esconder, suas emoções, seus pensamentos, sua reação aos imprevistos, sua visão sobre o tempo e, principalmente, a forma como você enxerga a si mesmo ao acordar. Ao ouvir essas ideias diariamente, você vai notar algo curioso. Não é o mundo que muda, é a forma como você se move dentro dele. E quando essa mudança acontece por dentro, silenciosa, firme e disciplinada, não há ruído externo que consiga te desestabilizar. Então escute com atenção. Mais do que inspiração, procure estrutura. Mais do que motivação, procure consciência. Mais do que conforto, procure clareza. Porque quem começa o dia com clareza, termina o dia com propósito. Perceber antes de reagir. Antes de qualquer palavra que você diga hoje, antes de qualquer decisão que tome, antes mesmo de sair da cama, algo decisivo já acontece dentro de você. Uma impressão surge. Ela vem rápida, quase automática. Um pensamento, uma sensação, um juízo silencioso sobre o que o dia será. Os estoicos chamavam isso de impressão. Não é ainda um fato, não é uma verdade. É apenas a primeira imagem que a mente projeta. O problema é que a maioria das pessoas confunde essa impressão com a realidade e reage a ela como se fosse definitiva. Marco Aurélio advertia a si mesmo logo pela manhã. Hoje encontrarei pessoas difíceis, ingratas, arrogantes. Não porque fosse pessimista, mas porque sabia de algo essencial. Quem não se prepara para as impressões, torna-se escravo delas. Ao acordar, você não reage ao mundo. Você reage à ideia que o mundo provoca em você. Um atraso no trânsito, uma mensagem fria, uma lembrança incômoda. Nada disso por si só tem poder sobre você. O poder nasce no instante em que você aceita a impressão sem questioná-la. É aí que entra a primeira lição. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço mora a sua liberdade. Epicteto era direto. Não são as coisas que perturbam os homens, mas os juízos que fazem sobre elas. Perceba a precisão disso. O problema não é o acontecimento. É a narrativa imediata que você cria ao acordar e interpretar o acontecimento. Quando você desperta e já se sente irritado, ansioso ou derrotado, não é porque o dia será difícil. É porque você ainda não aprendeu a pausar. A pausa estoica não é passividade, é vigilância. Ao perceber a primeira reação surgindo, faça algo simples, mas profundamente transformador. Nomeie o que está acontecendo dentro de você. Não diga, estou irritado. Diga, uma impressão de irritação surgiu. Não diga, isso vai dar errado. Diga, um pensamento de fracasso apareceu.
Essa pequena mudança linguística cria distância, e distância cria escolha. Você deixa de ser a emoção e passa a observá-la. Você deixa de obedecer ao pensamento e passa a examiná-lo. Esse é o treino silencioso do estoico moderno. Não suprimir emoções, mas não se ajoelhar diante delas. Ao longo do dia, você será provocado inúmeras vezes. Mas se aprender a perceber antes de reagir logo pela manhã, você instala um filtro interno que acompanha cada situação. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Quem reage sempre, vive cansado. Quem percebe primeiro, vive com clareza. Antes de seguirmos para a próxima lição, leve consigo uma pergunta simples para o restante do dia. Isso que estou sentindo agora é um fato, ou apenas uma impressão pedindo permissão para me governar? Essa pergunta, feita repetidamente, muda destinos discretamente. Porque quando você aprende a perceber antes de reagir, você deixa de ser empurrado pela vida e começa a caminhar com ela. Redefinir o eu no espelho. Antes mesmo de olhar o celular, antes de falar com alguém, existe um momento que muitos ignoram, mas que define o tom do seu dia. O momento em que você se encara no espelho. Não com os olhos, mas com a mente. Aquela rápida e silenciosa conclusão sobre quem você é hoje. Sinto que estou atrasado. Não tenho energia. Não estou no meu melhor. Esses pensamentos não descrevem fatos. Eles definem a forma como você se apresenta ao mundo. A pergunta é: quem você acredita ser logo ao acordar? O que os estoicos nos mostram é brutalmente honesto. Você não é o que sente, nem o que acha, nem o que os outros disseram que você é. Você é o que escolhe cultivar. Agora. Sêneca dizia: a maior parte do nosso tempo se perde por não sabermos quem somos. E o erro mais comum é carregar pela manhã a identidade do ontem. Você acorda já vestindo o mesmo eu do dia anterior, com as mesmas inseguranças, as mesmas histórias, os mesmos limites. Mas veja, o estoicismo é uma filosofia de ação, não de nostalgia. Não importa quem você foi ontem, importa quem você decide ser agora. Isso não é autoajuda, é responsabilidade. Todos os dias, ao abrir os olhos, você tem a chance de redefinir o que representa, não para os outros, para si mesmo. Pergunte-se de forma seca e direta: hoje, qual é a versão de mim que mais honra minha razão, meus valores e minha disciplina? E mais importante, o que essa versão faz nas primeiras horas da manhã? Esse tipo de pergunta corta a névoa mental que se forma entre o despertar e o agir. Ela força a mente a sair do modo reativo e entrar no modo consciente. A mente tende a se agarrar a rótulos. Sou ansioso. Sou improdutivo. Sou impulsivo. Mas os estoicos sabiam que a verdadeira natureza do ser humano é plástica, moldável. A cada manhã, você está literalmente reescrevendo quem é, com base nas escolhas que faz, no que tolera, no que alimenta com atenção. Você pode acordar e repetir o papel de vítima, ou pode acordar e assumir o papel de autor. Epicteto não dizia, mude quem você é. Ele dizia, torne-se o que você nasceu para ser. E isso começa com uma simples decisão ao acordar. Reconhecer que você não é seu reflexo de ontem. Se quiser um exercício prático, toda manhã olhe para si mesmo, no espelho ou apenas mentalmente, e diga em voz alta: hoje eu escolho representar o meu melhor. E então haja como se essa afirmação fosse verdadeira, mesmo que no início pareça estranha, porque com o tempo ela deixa de ser só uma frase e se torna uma fundação. Antes de irmos para a próxima lição, pare por alguns segundos e responda com coragem. Hoje, você está se comportando como quem você realmente quer ser, ou como quem você se acostumou a ser? Atenção visa automatismos. Você acorda. Seu braço se estica mecanicamente até o celular. Abre as mensagens, percorre redes sociais, verifica e-mails, tudo antes de levantar da cama. Você nem percebe, mas já começou o dia no modo automático. O estoicismo é, acima de tudo, uma filosofia da presença, da consciência no ato.
da escolha intencional diante do hábito inconsciente. E uma das batalhas mais silenciosas da vida moderna acontece logo nas primeiras horas do dia. A disputa entre sua atenção e seus automatismos. Marco Aurélio, mesmo no topo do império, escrevia em suas meditações algo que ecoa até hoje. Não se deixe levar pela dispersão. Recolha-se à razão. O que ele nos dizia é simples e imenso. A qualidade do seu dia depende da qualidade do seu foco. Acordar é mais do que abrir os olhos. É recuperar o controle sobre o que você vai perceber, nutrir e executar ao longo do dia. A maioria das pessoas vive como se a atenção fosse um recurso infinito, mas ela é limitada e, pior, altamente treinável. Cada vez que você entrega sua atenção ao impulso, você reforça o hábito do piloto automático. E o que o piloto automático faz? Ele responde sem pensar, deseja sem refletir, foge sem resistir. Os estoicos treinavam o oposto, a atenção deliberada. O ato de parar, observar e escolher com base na razão, não na impulsividade. Quer um exemplo direto? Quantas vezes você já pegou o celular só para ver algo rápido e perdeu 30 minutos? Essa é a consequência de uma mente sem comando. Sêneca dizia, a vida não é curta, nós é que a tornamos curta ao desperdiçá-la. E um dos maiores desperdícios modernos não é de tempo, é de atenção. Você pode até ter o dia inteiro livre, mas se sua atenção estiver fragmentada, será como tentar encher um balde furado. Então, como treinar essa atenção estoica logo pela manhã? Um ritual simples. 1. Antes de tocar no celular, respire fundo 3 vezes. Sinta a respiração. Perceba o corpo. Ancore-se no agora. 2. Pergunte-se: o que é essencial para mim hoje? Não precisa ter uma resposta perfeita. Basta se lembrar do que não quer esquecer. 3. Afirme em voz baixa: hoje eu escolho agir com atenção, não por impulso. Esse pequeno protocolo, repetido diariamente, muda a forma como você habita o seu tempo, porque onde está sua atenção, está sua vida. E o que os algoritmos tentam capturar de você é justamente isso, sua vida. A mente distraída é uma mente manipulável. A mente presente é uma mente inquebrável. Ao longo do dia, você será bombardeado por estímulos. Mas que se pela manhã você já tiver assumido o comando da sua atenção, não será mais um alvo fácil. Antes de irmos à próxima lição, fique com essa reflexão. Hoje, sua atenção está sendo dirigida ou está sendo sequestrada. Só existe liberdade onde há foco. Caos externo, ordem interna. Você não tem controle sobre o que vai acontecer hoje. Pode surgir um imprevisto no trabalho, um mal-entendido com alguém, uma notícia que muda seus planos. Mas existe algo que ninguém pode tirar de você: a forma como você se organiza por dentro. Epicteto foi escravizado, agredido, desrespeitado. E mesmo assim, dizia com clareza: o essencial não é o que te acontece, é como você responde ao que acontece. O que ele descobriu, e que você pode lembrar logo ao acordar, é que o caos externo é inevitável, mas a desordem interna é opcional. Vivemos tempos barulhentos, informação demais, vozes demais, demandas demais. O mundo grita, e se você não tiver um núcleo silencioso dentro de si, será levado por cada nova tempestade. Mas esse núcleo não nasce por acaso. Ele é cultivado diariamente com práticas simples e princípios inegociáveis. O estoico, ao acordar, não pergunta: o que o mundo vai fazer hoje? Ele pergunta: qual é a ordem que eu preciso estabelecer dentro de mim, independente do que o mundo faça? Essa ordem começa com uma clareza brutal. Você não controla o mundo, mas controla sua percepção, sua intenção e sua ação. Não há nada mais poderoso do que esse tripé, porque ele te devolve o que a maioria das pessoas abre mão: responsabilidade sobre si mesmo. Vamos a um exemplo prático. Você acorda e recebe uma mensagem que te irrita. Automaticamente a tensão sobe. A mente começa a criar histórias. Ele não me respeita. Isso sempre acontece. Hoje vai ser péssimo.
Esse é o caos externo tentando invadir sua casa interior. Mas se em vez disso você pausa e aplica um princípio estoico, tudo muda. 1. Percepção. Essa mensagem é apenas um fato. O significado sou eu quem dou. 2. Intenção. Hoje, não vou alimentar o descontrole. Vou agir com firmeza e presença. 3. Ação. Respondo mais tarde, com clareza, não no calor da emoção. Veja como a ordem interna cria distância entre você e o caos. Essa distância não é frieza. É inteligência emocional em sua forma mais elevada. Marco Aurélio, no meio de guerras, pestes e traições, escrevia: mesmo que o mundo desmorone, eu ainda posso manter minha alma em paz. Ele não escrevia isso por arrogância. Ele escrevia como quem sabe: o império fora de mim pode ruir, desde que eu não abandone o meu império interior. Você não precisa controlar tudo. Precisa apenas deixar de se perder em tudo. A vida é instável, mas sua mente não precisa ser. Antes de irmos para a próxima lição, grave esta pergunta em algum lugar visível. Hoje, o que eu escolho proteger? Meu ego ou minha ordem interior? A resposta muda o seu dia inteiro. O peso do pensamento não também é você. Nem todo pensamento que surge em sua mente é verdadeiro. Nem todo pensamento que pesa merece ser carregado. Ao acordar, muitos já sentem um aperto no peito, um pensamento negativo, uma preocupação repentina, uma memória incômoda. E é comum pensar: se estou sentindo isso é porque algo está errado comigo. Mas o estoicismo nos mostra outra visão. Pensamentos não são comandos, são sugestões, e você pode recusar sugestões. Epicteto dizia: se você quer ser livre, aprenda a distinguir entre o que pertence a você e o que pertence aos outros. Vamos adaptar. Se você quer ser livre, aprenda a distinguir entre o que você é e o que você pensa. Você não é seus pensamentos. Você é a consciência que os observa, avalia e escolhe o que fazer com eles. Um dos maiores sofrimentos modernos vem dessa confusão. A mente apresenta uma ideia e a pessoa acredita que aquilo define sua identidade. Sou fraco. Não sou bom o suficiente. Nunca vou conseguir mudar. Esses pensamentos podem aparecer logo ao abrir os olhos, mas sua aparição não significa que sejam reais. Significa apenas que há padrões mentais sendo reproduzidos, como uma música velha que toca sozinha. Marco Aurélio escrevia: o que atrapalha a sua alma não são as coisas, mas os julgamentos que você faz sobre elas. Inclusive, os julgamentos que você faz sobre si mesmo. Então, o que fazer? Treinar um novo olhar. Quando um pensamento surgir, em vez de perguntar "isso é verdade?", pergunte: esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Esse pensamento é útil ou apenas ruído? Se esse pensamento fosse um visitante, eu o deixaria entrar. Esse distanciamento muda tudo. Você sai da posição de refém e assume o papel de anfitrião. Não se trata de positividade tóxica. Trata-se de responsabilidade pela saúde do seu mundo interno. Pense na sua mente como uma casa. Você deixaria qualquer um entrar, gritar, bagunçar tudo e ditar como você deve viver? É isso que muitos fazem com pensamentos automáticos. Cedem o controle da casa. O treino estoico é aprender a manter a porta da mente com critério. A cada manhã, silenciosamente decidir: hoje nem todo pensamento que surgir terá autoridade sobre mim. Quer um exercício direto? Pegue uma folha e escreva os 3 primeiros pensamentos que surgirem ao acordar. Depois, ao lado de cada um, classifique: útil ou inútil, verdadeiro ou só repetido, serve ao meu propósito ou me sabota. Esse simples filtro já inicia uma reconfiguração mental, porque quando você para de acreditar em todo pensamento, você começa a acreditar mais em si mesmo. E quando você carrega só o que é essencial, você caminha mais leve. Antes de irmos à próxima lição, guarde essa imagem. Pensamentos são nuvens. Você é o céu. E o céu não se apega às nuvens. Ele apenas as vê passar. Intenção. Expectativa. A maioria das pessoas começa o dia esperando que as coisas corram bem.
esperando que o trânsito coopere, esperando que os outros respondam com gentileza, esperando que nada saia do controle. Mas o estoico não começa o dia esperando. Ele começa o dia intencionando. E essa diferença muda tudo. Expectativa é passiva. É aguardar que o mundo se alinhe ao seu desejo. É viver num "se tudo der certo, eu estarei bem". Intenção é ativa. É alinhar suas ações ao que você valoriza, independente de como o mundo reage. É viver num "mesmo que tudo mude, eu saberei como responder". Marco Aurélio escrevia em seus cadernos pessoais: "Hoje eu farei o que é justo. O que vier disso não depende de mim". Perceba, ele não acordava planejando controlar tudo. Ele acordava planejando agir com virtude, com consistência, com foco no que estava em suas mãos. A intenção é como um leme interno, a expectativa, uma âncora jogada ao vento. Quantas vezes você já se decepcionou porque o dia não saiu como o planejado? Quantas vezes sentiu frustração por esperar que algo externo te fizesse bem? Agora, quantas dessas vezes você parou para definir sua intenção antes de tudo começar? Intenção é o antídoto contra o caos emocional. É a decisão consciente de como você quer se comportar, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos. Quer um exercício prático? Logo após acordar, antes de entrar no modo automático, faça esse pequeno ritual em 3 passos. 1. Pergunte-se: qual é a minha intenção essencial para hoje? Exemplo: ser paciente mesmo diante do atraso. Manter minha presença mesmo quando me interromperem. Ouvir mais e reagir menos. 2. Escreva essa intenção em uma frase curta. Exemplo: hoje, minha paz será maior do que o meu ego. 3. Repita em voz baixa antes de começar qualquer tarefa. Essa repetição não é mágica, é neuroplasticidade. Você está treinando sua mente para escolher com clareza antes de reagir por impulso. O estoico moderno não é frio, ele é firme. Firme na intenção, flexível nos resultados, porque quem vive de expectativa sofre com cada variação. Mas quem vive de intenção sustenta coerência mesmo na instabilidade. Essa lição é especialmente poderosa pela manhã, porque é no começo do dia que você planta a semente da sua conduta. E condutas, não circunstância, é o que define o verdadeiro valor de um ser humano. Antes de irmos à próxima lição, deixe esta pergunta ecoar em silêncio. Hoje, você está esperando o melhor acontecer? Ou está intencionando se tornar alguém melhor, aconteça o que acontecer? Fragilidade é parte da força. Existe uma imagem distorcida da força, uma imagem espalhada por frases de efeito, redes sociais e uma cultura de performance. Ser forte é não sentir, não demonstrar, não vacilar. Mas essa visão é incompleta e, no fundo, infantil. O verdadeiro estoico sabe que a força real não está em esconder a fragilidade, está em reconhecê-la com lucidez e continuar em pé mesmo assim. Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentava dores físicas constantes, traições políticas, morte de filhos, epidemias. E ainda assim escrevia: "Você é uma alma carregando um corpo. Trate a si mesmo com respeito, mas aceite sua natureza". Isso não é fraqueza. Isso é maturidade. Fragilidade não é o oposto da força. Fragilidade é a prova de que você está vivo. E a força é o que você faz com isso. Você pode acordar com medo, com dúvidas, com angústia, e mesmo assim levantar da cama com dignidade, assumir responsabilidades, tratar os outros com respeito, agir com intenção. Esse é o paradoxo que os estoicos compreendiam. A aceitação da fragilidade fortalece, a negação dela enfraquece. Negar o que sente é como tentar calar uma sirene tapando os ouvidos. Você não resolve nada, só aumenta o ruído por dentro. A coragem estoica não é ausência de dor, é capacidade de seguir com clareza, mesmo quando a dor está presente. E isso começa de manhã, quando você olha para si e percebe: hoje eu não estou no meu melhor. Mas em vez de julgar isso, você diz: e mesmo assim, ainda posso agir com retidão.
É possível sentir medo e manter a compostura. É possível estar cansado e ainda assim oferecer paciência. É possível chorar e continuar escolhendo a virtude. Quer um exercício? Ao acordar, em vez de buscar sentir-se bem imediatamente, faça uma verificação sincera. 1. O que estou sentindo agora? 2. O que isso me revela? Não sobre o mundo, mas sobre mim. 3. O que posso fazer com isso de forma honesta e útil? Esse processo simples interrompe o hábito de suprimir ou dramatizar. Você passa a integrar a fragilidade na sua força e não a ver como inimiga, porque não há fortaleza mais sólida do que aquela que conhece suas rachaduras. E não há serenidade mais bela do que a que nasce em meio à tempestade. Antes de irmos à próxima lição, fique com essa lembrança. A fragilidade é um lembrete de que você não é de pedra, mas também não é de vidro. Gratidão estoica. A palavra gratidão foi banalizada. Transformou-se em slogan de camiseta, legenda de selfie, palavra-chave de vídeos com música relaxante. Mas para os estoicos, gratidão não era leveza. Era uma forma de disciplina. Sêneca escreveu: "Não é a felicidade que nos torna gratos, é a gratidão que nos torna capazes de reconhecer o que já temos como suficiente." Essa é a essência da gratidão estoica. Não agradecer apenas pelo que é bom, mas enxergar o valor mesmo no que parece difícil. Ao acordar, a mente tende a se mover para o que falta. Não dormi o suficiente. Tenho muita coisa para resolver. Hoje vai ser puxado. E sem perceber, você instala um filtro de escassez no olhar. A gratidão estoica propõe outro filtro. Comece o dia não pedindo por mais, mas reconhecendo o que já existe, inclusive o que é incômodo, frágil ou imperfeito. Você tem um corpo que funciona, mesmo com limitações. Você tem oportunidades de crescimento, mesmo que venham disfarçadas de desafios. Você tem consciência, e isso por si só já é um milagre filosófico. Marco Aurélio dizia: "Você acordou? Então seja grato." Viver já é um privilégio. Mas ele não dizia isso para soar bonito. Ele dizia isso para lembrar-se de que o simples fato de respirar já é um dom, e tudo o que vem depois é bônus. A gratidão estoica não depende de emoção. Ela é uma prática racional, diária e firme. É possível estar exausto e ainda assim ser grato. É possível estar em luto e ainda assim reconhecer o valor do que se viveu. É possível desejar algo novo, sem desrespeitar o que já se tem. Quer um exercício prático e direto? Antes de tocar no celular todos os dias, faça isso. 1. Respire fundo e pergunte: o que tenho hoje que não poderia garantir? Pode ser algo simples: visão, saúde, mente lúcida, uma pessoa, um livro, um teto. 2. Anote um elemento do seu desconforto atual. Exemplo: estou sobrecarregado. E então escreva: isso me força a reorganizar prioridades. Agradeça pelo desafio como um ponto de afiação. 3. Em voz baixa diga: hoje não viverei como se me faltasse tudo. Essa frase repetida treina seu cérebro para perceber a abundância real, porque a escassez muitas vezes é uma ilusão fabricada pela comparação. Mas a gratidão é uma âncora na realidade. Antes de irmos para a próxima lição, faça essa pergunta em silêncio. Hoje, estou focando no que falta ou estou reconhecendo o que sustenta meu caminho? A gratidão, quando é lúcida, é invencível. Ela não ignora a dor, apenas se recusa a deixar que ela apague a luz do que ainda existe. O valor do silêncio. Vivemos cercados por ruído, notificações, trânsito, vozes, expectativas. Até quando estamos sozinhos, o barulho continua, vindo da própria mente. Mas existe um espaço que os estoicos cultivavam com zelo quase sagrado: o silêncio. Não o silêncio apenas como ausência de som, mas como uma condição mental, onde a reflexão supera a reação. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em silêncio todas as manhãs. Sêneca recomendava períodos de quietude deliberada. Epicteto ensinava:
Antes de falar, aprenda a calar. E por quê? Porque sabiam que o silêncio é o terreno fértil da clareza. É onde nasce a percepção profunda. É onde você se escuta sem ruído. E ao se escutar, começa a se conhecer. Logo ao acordar, você tem uma oportunidade rara. Por alguns minutos, o mundo ainda não te puxou. A mente está mais maleável. O espírito mais receptivo. E é nesse instante que o silêncio pode atuar como um mestre invisível. Mas o que muitos fazem? Correm para preencher o silêncio com distrações. Celular, rádio, e-mails, ruído externo. Como se o vazio fosse um inimigo. Os estoicos sabiam. Quem foge do silêncio, foge de si. O silêncio não é incômodo. O incômodo é o que ele revela. Medos, inseguranças, desejos desencontrados. Tudo isso vem à tona quando não há distração. Mas é justamente aí que mora o ouro. O silêncio matinal, mesmo que breve, serve para isso. Para te reconectar com o essencial, antes que o mundo venha te confundir. Quer uma prática? 1. Ao acordar, sente-se por 3 minutos em silêncio absoluto. Nada de celular, nada de conversa, nada de agenda. Apenas respiração e presença. 2. Observe o que surge. Não lute contra os pensamentos. Apenas veja, como se estivesse assistindo de fora. É nesse olhar neutro que a mente começa a se reorganizar. 3. Depois escreva uma única frase. O que o silêncio me mostrou hoje? Não importa se parece bobo. O que importa é treinar a escuta interna, porque o silêncio não responde com palavras. Ele responde com sensação, insight e alinhamento. E esse alinhamento é o que permite agir com lucidez em vez de reagir com pressa. Lembre-se, o mundo moderno valoriza a velocidade, o estoico valoriza a direção. E direção só nasce do silêncio. Antes de irmos para a próxima lição, leve esta pergunta com você. O que dentro de mim estou evitando ouvir, por medo do que o silêncio possa revelar? Às vezes, uma pausa de 3 minutos em silêncio vale mais que horas de ruído produtivo. Metas que servem sua alma. Acordamos pressionados a fazer mais, conquistar mais, acelerar mais. Metas, listas, entregas. Mas poucas vezes nos perguntamos, essas metas servem a quem? Para o estoico, uma meta não é apenas um objetivo externo. É um reflexo interno do que você considera valioso. E se o que você valoriza está distorcido, suas metas serão prisões, não caminhos de evolução. Marco Aurélio dizia, não perca tempo discutindo sobre como ser um bom homem, seja um. Isso é uma meta estoica, agir com excelência moral, não com ansiedade por validação. O mundo moderno transformou metas em fetiches. Ganhe X em Ícaro meses. Alcance tal corpo até o verão. Viaje, poste, conquiste. Mas nenhuma dessas metas, por si só, garante paz. Porque paz não vem do que você conquista, mas do porquê você está conquistando. Uma meta estoica nasce de dentro para fora. Ela não responde a tendências, responde a princípios. Sêneca nos provocava. Você sabe aonde quer chegar ou apenas está correndo com medo de parar? Esse tipo de pergunta incomoda, mas liberta. Ao acordar, antes de revisar sua agenda ou repetir a rotina, pare por um instante e questione. A meta que estou perseguindo hoje fortalece ou enfraquece minha alma? Isso não significa abandonar responsabilidades. Significa ajustá-las à sua integridade. Talvez sua meta de hoje seja fazer o melhor trabalho possível. Ok. Mas por quê? Para provar algo? Para compensar uma insegurança? Ou para expressar competência com presença e humildade? A intenção por trás da meta é mais importante do que a meta em si. Quer um exercício prático? 1. Escreva sua principal meta do dia. Pode ser uma tarefa, um compromisso, algo pessoal. 2. Ao lado escreva. Essa meta serve à minha alma, ou só ao meu ego? 3. Se a resposta for ego, questione. Como posso reformular essa meta para que ela reflita meus valores estoicos? Exemplo, de terminar o projeto para impressionar o chefe, para entregar um trabalho sólido que represente meu caráter.
Veja como a meta muda e como você muda com ela. O estoico moderno não foge do esforço, mas ele escolhe onde gastar sua energia, porque sabe que tempo é finito e sua alma sagrada. Antes de irmos à próxima e última lição, leve consigo esta reflexão. As metas que movem meus dias me levam para perto ou para longe de quem quero me tornar. Metas vazias produzem vitórias ocas. Metas com alma constroem uma vida com sentido. Ação antes do julgamento. Uma das armadilhas mais sutis do pensamento moderno é o excesso de análise. Pensamos, repensamos, julgamos cada gesto, cada palavra, cada escolha, antes mesmo de agir. Isso paralisa, nos afasta da vida concreta, nos aprisiona no e se. Mas o estoico não se esconde no julgamento. Ele age, e só depois, com serenidade, reflete. Epicteto ensinava: não se atormente com o que não aconteceu. Haja com retidão, e então observe os efeitos com equanimidade. Essa lição é vital ao acordar, porque é de manhã que a mente mais duvida de si mesma. É de manhã que o medo de errar ganha volume. E é de manhã que você precisa lembrar: agir com clareza é melhor do que esperar pela certeza. Ações geram movimento. Julgamentos apenas simulam controle. Quantas vezes você já deixou de fazer algo porque achou que não estava pronto? Ou porque temia o que os outros pensariam? Ou porque o cenário não estava perfeito? O estoico entende: a perfeição é uma ilusão, mas a integridade na ação é uma escolha. Sêneca dizia: uma boa decisão é baseada na razão, não na esperança. Ou seja, agir baseado em princípios é mais forte do que agir esperando aprovação. E aqui está o ponto central. Não espere se sentir totalmente seguro para agir. Haja de acordo com seus valores e permita que a segurança venha depois, como consequência da ação. Quer um exercício simples e poderoso? 1. Ao acordar, escolha uma ação simples, porém significativa. Algo que você costuma adiar, temer ou duvidar. 2. Repita mentalmente: hoje eu ajo, julgo depois. Essa frase é como um corte limpo na hesitação. 3. Ao final do dia, reflita com honestidade: essa ação me aproximou ou me afastou do meu melhor? Esse ciclo, ação, reflexão, ajuste, é o coração da filosofia estoica. Porque o verdadeiro crescimento não vem da análise estéril, mas da vivência lúcida. Pense nisso. As grandes transformações da sua vida não aconteceram porque você pensou demais. Elas aconteceram quando, apesar do medo, você se moveu. Antes de encerrarmos, faça esta pergunta: quantas decisões da minha vida estão paradas, porque eu ainda estou tentando julgá-las antes de vivê-las? A vida não espera pela sua certeza, mas ela responde com força quando você age com coragem. Prepare-se para o dia. Você já acordou. Você já escolheu agir com clareza. Você já definiu suas intenções. Agora, o dia é seu, e ele se desenrolará à medida que você escolher dar o próximo passo. O que os estoicos nos ensinam com firmeza e sabedoria é que a vida não é uma sequência de momentos passivos. É uma série de escolhas, seguidas de ações, que, repetidas com disciplina, formam o caráter. Ao longo dessa jornada matinal, você foi convidado a olhar para dentro, a perceber antes de reagir, a redefinir o eu que encontra ao acordar, a cultivar a atenção e a ordem interna. Aprendeu a abraçar a fragilidade, reconhecer o valor do silêncio, questionar suas metas e, principalmente, a agir com coragem, antes mesmo do julgamento. Mas lembre-se, tudo isso é uma prática. O estoicismo não é uma fórmula mágica. Não há um fim para o crescimento, uma linha de chegada onde finalmente você estará perfeito. É uma jornada constante de reflexão, ação e correção de rumo. O que você fez hoje, ao acordar, foi mais do que apenas aplicar lições antigas. Você fez uma escolha deliberada de não ser refém dos automatismos, de não ser governado pela reação. Você tomou o controle da sua manhã e, portanto, do seu destino interior. Ao seguir por esse caminho,
É possível que os desafios do dia ainda apareçam, as dificuldades ainda surjam. Mas lembre-se, o estoico não se mede pela ausência de obstáculos, mas pela capacidade de enfrentar o que vem com retidão e equilíbrio. Agora, com o dia à sua frente, pergunte-se: como posso manter minha mente tranquila e minha alma firme, independentemente do que acontecer? Isso não significa evitar o desconforto. Significa, ao contrário, aprender a navegar por ele com uma serenidade inabalável. E lembre-se, a cada manhã, ao abrir os olhos, você tem o poder de escolher como começa o dia. E essa escolha, por mais simples que pareça, vai reverberar ao longo de todo o seu caminho. A verdadeira transformação começa dentro de você. Hoje, o que você decidirá ser será. Prepare-se agora para o dia e que ele comece com sabedoria.